Existe um momento entre o silêncio e o primeiro raio de sol, em que tudo parece possível. É como se a alma acordasse antes do corpo e, por um breve instante, lembrasse de uma verdade antiga. Você não está sozinho no caminho da prosperidade. Há uma força invisível que move o impossível, transforma deserto em jardim e faz do que parecia fim um recomeço. É a mesma força que abriu o mar diante de Moisés. E é essa mesma mão, eterna e fiel, que pode abrir portas diante de você. Quantas vezes você acordou carregando o peso das contas, das dúvidas, das expectativas não cumpridas? Quantas vezes sentiu que, por mais que tentasse, algo sempre o impedia de avançar? O que muitas pessoas não percebem é que a prosperidade não começa no bolso, ela começa na mente. E é exatamente aqui que fé e pensamento se encontram, como duas chaves do mesmo cofre. Napoleon Hill repetia um princípio simples e poderoso. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Mas poucos entendem o nível profundo dessa afirmação. A crença verdadeira não é otimismo superficial, é convicção espiritual. É um tipo de certeza interior que não depende de aplausos, não depende de circunstâncias e não se ajoelha diante do medo. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que esse princípio sempre esteve ali. O Salmo 1 fala de uma lei do Espírito. Ele fala de raízes invisíveis. Fala de uma vida plantada junto às águas. E quando uma vida se planta no lugar certo, ela floresce em qualquer estação. A imagem é clara. Há pessoas que vivem como folhas ao vento. Elas dependem do clima, do humor dos outros, das notícias, da economia, de como acordaram. Mas a árvore plantada junto às águas não depende do vento. Ela depende das raízes. E aqui está uma verdade que muda tudo. O justo não depende das circunstâncias, mas do vínculo invisível que o liga ao Criador. Volte por um instante à cena do Mar Vermelho. Um povo inteiro diante de uma barreira que parecia definitiva. De um lado, o mar. Do outro, o perseguidor. Em volta, o medo. E o impossível em forma de água. O milagre não começou nas ondas. O milagre começou na fé que decidiu enfrentar as ondas. O mesmo acontece com a prosperidade. Ela não começa no saldo bancário. Ela começa no interior. Começa quando você decide crer que há uma direção acima do caos, que existe um Deus que não se atrasa e que existe uma providência que não falha. É nesse ponto que muitos tropeçam, porque quando o mar da vida se levanta, o medo grita mais alto que a fé. Mas é exatamente no instante em que tudo parece desabar que a voz de Deus se torna mais profunda. Não uma voz de pânico, uma voz de governo. Uma voz que sussurra com autoridade. Eu ainda sou o mesmo. Eu abro caminhos onde não existem trilhas. A mão que abriu o mar pode abrir o caminho da sua prosperidade. Mas há uma condição silenciosa que quase ninguém gosta de encarar. E Napoleon Hill chamaria isso de fé aplicada. Fé aplicada não é esperar com os braços cruzados. Fé aplicada é reagir com a certeza de que o invisível já está em movimento. É semear mesmo quando o solo parece árido. É manter o coração firme mesmo quando a colheita ainda não chegou. É continuar andando sem precisar de garantias visíveis. Quando o Salmo 1 afirma que o homem feliz medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele está falando de disciplina mental. Meditar não é apenas ler. Meditar é internalizar, é deixar que a verdade se transforme em pensamento dominante, é repetir até que o coração acredite com naturalidade. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, a repetição organizada de ideias dominantes até que a mente passe a obedecer. A Bíblia ensina o mesmo princípio sob outra linguagem. Aquilo que habita em você governa você, e aquilo que governa você cria seu destino. Toda manhã, o universo coloca diante de você duas opções: lembrar do peso das águas ou lembrar da força que as abriu. A mente escolhe e o destino responde.
Por isso, ao despertar, não alimente pensamentos de escassez. Eles são correntes invisíveis. São prisões que não têm grades, mas têm poder. Antes mesmo do dia começar, há uma decisão interior a ser tomada. Não uma decisão dramática, uma decisão silenciosa, uma decisão de direção. Hoje eu escolho começar com fé. Hoje eu escolho começar com propósito. Hoje eu escolho começar com mentalidade de imbatível. Porque a mente do imbatível não é a mente de quem nunca sofre. É a mente de quem não se rende ao sofrimento. Não é a mente de quem nunca cai. É a mente que levanta com visão e volta ao caminho com humildade e persistência. Existe algo que Hill percebeu ao estudar homens e mulheres que prosperaram. Eles tinham uma expectativa interior. Eles se comportavam como pessoas guiadas. Tinham um senso de destino, não por arrogância, mas por propósito. Quando alguém acredita de verdade que há um plano, suas ações ganham confiança, sua mente se expande, seu comportamento muda e o mundo responde à mudança. A fé verdadeira não é emoção, é postura. A fé madura não é impulso, é constância. E a constância cria raízes. O Salmo 1 diz que essa árvore dá fruto na estação própria. Isso significa que existe tempo, existe gestação, existe processo. Prosperidade não é pressa. Prosperidade é alinhamento. Muitas pessoas desistem porque querem a colheita sem raiz, querem a resposta sem preparo, querem o fruto sem disciplina. Mas o invisível trabalha por camadas. Primeiro, Deus fortalece o interior. Depois, Ele entrega o exterior. Primeiro, Ele alinha a mente. Depois, Ele amplia o território. Há pessoas que pedem prosperidade, mas não teriam estrutura emocional para sustentá-la. Há pessoas que querem portas abertas, mas ainda não aprenderam a administrar o próprio tempo, a própria energia e a própria língua. E por isso o Salmo 1 é tão sábio. Ele não começa falando de dinheiro. Ele começa falando de companhia, de caminho, de pensamentos, de prazer na verdade, de disciplina e de raízes. Quem escolhe o caminho certo fortalece o interior. E quando o interior se fortalece, o exterior floresce. Agora existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. E ela não é contra o mundo. É entre o sonho e o medo, entre a visão e a memória, entre o futuro e a voz antiga que tenta te manter no mesmo lugar. A roda dos escarnecedores não é apenas um grupo de pessoas. É todo o ambiente mental que alimenta cinismo. É tudo que te convence de que crescer é perigoso. É tudo que te ensina a diminuir o próprio chamado. É a conversa que transforma conformismo em realismo. A mente não treinada é preguiçosa, medrosa e instável. A mente treinada é poderosa, corajosa e constante. E a diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias não é talento, não é sorte, não é dinheiro, é disciplina mental. O medo da falta é um dos maiores ladrões da prosperidade. Ele cria um estado interior de contração. Você começa a se fechar, você para de tentar, você para de ousar. Você investe em conhecimento, você se torna sobrevivente. E a sobrevivência, quando se torna estilo de vida, apaga a visão. Mas a abundância não nasce do desespero, ela nasce da consciência. A abundância nasce quando você entende que Deus não criou você para rastejar. Deus criou você para frutificar. E frutificar não é ostentar. Frutificar é cumprir propósito com dignidade. É viver com paz. É ter direção. É ter recursos suficientes para construir, para abençoar, para sustentar e para expandir. A mente que prospera é uma mente que aprende a transformar desafios em degraus. Hill dizia que toda adversidade traz a semente de um benefício equivalente. A Bíblia ensina que até o vale pode ser atravessado com presença. O obstáculo não é o fim, o obstáculo é o lugar de treinamento. Quando você entende isso, muda a forma de olhar para a luta. A luta deixa de ser castigo e passa a ser preparo. A espera deixa de ser abandono e passa a ser gestação. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser trabalho invisível. A árvore não cresce para cima antes de crescer para baixo.
E o justo, no Salmo 1, é alguém que aceitou crescer por dentro. Talvez você esteja numa fase em que ainda não vê resultado, ainda não vê o mar abrindo, ainda não vê a porta girando, mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa que as raízes estão sendo formadas. Significa que a sua estrutura está amadurecendo. E quando a estrutura amadurece, a prosperidade deixa de ser um risco e passa a ser uma consequência. Agora, preste atenção. Não existe mentalidade de imbatível sem decisão diária. Ninguém é imbatível porque sente, é imbatível porque escolhe. Escolhe levantar, escolhe continuar, escolhe disciplinar a mente, escolhe proteger o coração, escolhe medir as palavras, escolhe manter o foco. A mente do imbatível não é barulhenta, é firme. Ela não precisa provar, ela precisa perseverar. Ela não vive de euforia, ela vive de direção. E direção é uma forma de fé. O Salmo 1 não é um poema distante, é um mapa interior. Ele está dizendo com simplicidade: você prospera quando se posiciona, você floresce quando se planta, você frutifica quando se alinha. Por isso, comece o dia assim, com o coração tranquilo e a mente acordada. Não como quem implora, mas como quem reconhece a fonte. Comece o dia com gratidão. Gratidão é o idioma da alma próspera, porque quem agradece reconhece que já existe provisão em movimento. Quem agradece muda a frequência interior. E quem muda a frequência interior começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. Comece o dia com propósito. Sem propósito, a mente se dispersa. Com propósito, a mente se organiza. E quando a mente se organiza, a vida responde. Comece o dia com disciplina. A disciplina é amor pelo futuro. É respeito pelo que Deus te confiou. É honra ao potencial que você carrega. E comece o dia com fé aplicada. Fé que caminha. Fé que trabalha. Fé que semeia. Fé que não negocia com o medo. Porque quando a fé e a ação caminham juntas, a prosperidade deixa de ser se e passa a ser quando. E o quando não depende do acaso, depende do alinhamento. Você não precisa vencer o mundo inteiro hoje. Você só precisa vencer o primeiro pensamento. Você só precisa vencer o primeiro impulso de desistir. Você só precisa escolher o caminho certo de novo hoje. E quando você repete isso dia após dia, a mente muda. E quando a mente muda, a vida muda. Tudo quanto fizer prosperará. Não porque você é perfeito, mas porque você está plantado. E quem está plantado junto às águas não perde a estação. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a mente do imbatível. Curta este vídeo para selar esse compromisso e compartilhe com alguém que precisa recomeçar com fé. E se você deseja caminhar diariamente com reflexões que unem fé, propósito e prosperidade, inscreva-se no canal Receitas de Prosperidade e permaneça conosco nessa jornada.